Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Prescancin, da Arquidiocese de Maringá, para mais um Você Sabia? E hoje a nossa pergunta é assim: você sabe, você tem conhecimento de quando que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com amigos e amigas, aperte o sininho, dê sua sugestão, faça sua pergunta e ajude-nos nesta obra de evangelização. Ô diácono, mas a Bíblia já não foi escrita desde o início, dividida em capítulo e versículo? Não, de jeito nenhum. A Bíblia, lá no início, ela era escrita assim, ó. Você está vendo isso daí? Um pedaço de couro que eles iam escrevendo ali. Couro de animal mesmo, carneiro, camelo e assim por diante. Normalmente, carneiro. Lá em Lucas 4, Jesus abre, olha o jeito que está. Lá em Lucas 4 está assim. Tá? Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito. Então, olha só, ele desenrolou. O livro estava enrolado, ele desenrolou o livro e foi procurando, desenrolando até achar o lugar. Hoje nós falamos assim, profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2. Mas nem sempre foi assim. Para termos uma ideia, inicialmente a Bíblia foi escrita em livros, papel. Ela sai do couro, ela passa pelo pergaminho, esse é um outro tema nosso aqui, e depois ela vai para o papel, formando livros, igual a gente conhece hoje. Ó. Esse daqui, ó, livros, biblioteca, Bíblia. Né? Mas ela primeiro sofre uma divisão em capítulos. Então, duas pessoas, no final do século XII, fizeram de forma diferente e isolada a divisão da Bíblia em capítulos. Foram eles o arcebispo Estevão Langton e o cardeal Hugo de Santo Caro. Em 1205, a divisão feita pelo arcebispo Estevão Langton foi aceita e a do cardeal Hugo de Santo Caro caiu em desuso. Então nós temos aí a primeira divisão na Bíblia. Isso em torno de 1200, 1205, aí até todo mundo conhecer, isso foi longe. E aí o pessoal viu que dava para dividir um pouquinho mais. Falava assim, olha, lá no capítulo 30 do livro tal. Puxa, mas aí tinha um monte, até achar aquela parte. Eles resolveram subdividir o capítulo em versículos, em versos. E aí o que foi feito? 300 anos depois disso daí, mais ou menos, então de 1200 lá para 1500, o italiano Santi Panini, que viveu de 1470 a 1541, ele começou a fazer essa divisão, mas o seu trabalho não foi bem adotado. E aí a divisão em versículos que nós usamos hoje foi feita por um tal de Roberto Estienne e aplicada na edição grega do Novo Testamento, publicada em 1551, e depois na versão francesa de 1555. Aí, quando já a Reforma Protestante estava traduzindo a Bíblia para todas as línguas vernáculas. E aí eles começam a adotar não só a divisão de capítulo do arcebispo Estevão Langton, também como a divisão em versículos do tal do Roberto Estienne. Legal, né, gente? A Bíblia não nasceu do jeito que nós conhecemos hoje. A Bíblia, ela teve diversas modificações. Desde o cânon bíblico, ou seja, quais os livros que compõem a Bíblia, a divisão em versículos, a divisão em capítulos, quais livros compõem o Novo Testamento, quais compõem o Antigo Testamento. Tudo isso tem muita história. E quando você conhece essa história, você fala assim, só está viva porque Deus está aqui. Porque é divina, porque o Espírito Santo está lá. Legal, gente. Como é bom conhecermos mais sobre a palavra de Deus e deixarmos que essa palavra
transborde em nossa vida e modifique-nos, convertendo-nos para sermos pessoas melhores. Caminhamos juntos para o nosso próximo estudo.